e a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Senhor nosso Deus e Pai, ao iniciarmos este estudo, nos colocamos diante de Ti com reverência. Hoje queremos compreender melhor quem Tu és. Um Deus santo, puro, separado de todo o mal, mas ao mesmo tempo próximo de quem se humilha. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes tratamos as coisas espirituais com leveza, sem perceber a grandeza da Tua santidade. Perdoa-nos por isso. Dá-nos um coração sensível, que saiba Te respeitar, Te honrar e Te buscar de forma sincera. Também colocamos diante de Ti cada pessoa que está participando deste estudo e os pedidos de oração deixados nos comentários. O Senhor conhece cada necessidade, cada luta, cada dor. Visita cada vida agora, trazendo paz, cura, direção e fortalecimento, Senhor. E que ao contemplarmos a Tua santidade, sejamos levados a uma vida mais próxima de Ti, refletindo o Teu caráter em tudo que fizermos. Nós Te pedimos, confiando na Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Conhecendo a Deus é o título da lição 2 que estamos estudando essa semana. Hoje é segunda-feira, 6 de abril, e o tema de hoje, Deus é santo. Santidade, irmãos, não é uma palavra utilizada com frequência. Talvez porque haja tão poucas realidades verdadeiramente santas ao nosso redor. O sábado, por exemplo, é um dia santo. E, acima de tudo, Deus é santo. No entanto, a vida humana costuma estar longe da santidade. Faz sentido, irmãos. A gente não fala de santidade porque não vive ela. Simples assim. Se estudarmos os atributos que associamos ao caráter de Deus, perceberemos que a santidade está no centro de tudo o que Ele é. Mas o que isso realmente significa? Boa pergunta, porque muita gente fala Deus é santo, mas não faz ideia do que isso implica. A pergunta de hoje quer saber como os textos a seguir descrevem Deus. Vamos ler primeiro Levítico, capítulo 20, verso 26. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dos outros povos para que sejam meus. Vamos ler também 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti e não há rocha como o nosso Deus. Isaías 57, verso 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ainda, Ezequiel, capítulo 38, verso 23. Assim revelarei a minha grandeza e a minha santidade, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Levítico, portanto, revela que Deus é santo e separa seu povo. Samuel diz que não há outro como ele. Isaías declara que ele é alto, exaltado, mas habita com o humilde. E Ezequiel diz que ele revela a sua grandeza e santidade às nações. Ou seja, irmãos, Deus é absolutamente santo, incomparável e, ao mesmo tempo, próximo de quem se humilha. Quando a Bíblia ensina que Deus é santo, isso significa que ele está completamente separado do mal e do pecado. Ele é sempre bom e em todo o tempo. A santidade é o alicerce de todas as outras características divinas. O ponto-chave, Deus não é às vezes bom, irmãos. Ele é bom por essência. Isso quer dizer que o amor de Deus é puro e santo, livre de egoísmos e interesses próprios.
Sua onisciência é santa, sem más intenções. Afinal, você confiaria em um Deus que conhece todas as coisas se ele não fosse santo? Com razão, teríamos medo dele. Aqui desmonta uma ilusão, irmãos. Poder sem caráter assusta. Santidade é o que torna Deus confiável. A onipotência de Deus também é santa. Agora, imagine um Deus com poder infinito, mas sem santidade. Seria um tirano aterrorizante. Só a santidade do Senhor permite que o amemos de verdade, pois garante que Ele é bom em tudo o que faz. Por isso, talvez a santidade seja a característica mais importante que precisamos compreender sobre o caráter de Deus, embora seja uma das mais mal compreendidas. Direto, sem santidade, Deus seria um problema, não solução. Pense em Moisés, Isaías, Ezequiel, Daniel e João, que contemplaram a glória divina. Qual foi a primeira reação deles? Tiraram as sandálias, esconderam o rosto ou caíram como mortos. Somos pecadores e nossa condição humana está tão distante da santidade que não conseguimos permanecer de pé diante do Senhor. Nenhum ser humano pode olhar diretamente para a face de Deus e continuar vivo. Irmãos, santidade não gera conforto imediato, gera choque de realidade. Entretanto, o Apocalipse descreve os 4 seres viventes diante do trono de Deus que dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4, verso 8. Ou seja, no céu não se destaca poder primeiro, se destaca santidade. A pergunta para nossa reflexão: que tipo de sentimento a santidade de Deus desperta em você? E de que forma isso o desafia a refletir sobre o seu próprio caráter? A pergunta final ela é pessoal, irmãos. Não adianta estudar santidade sem deixar ela te confrontar. Vamos conferir, a partir de agora, o que Ellen White tem a nos comentar sobre a lição de hoje. Ela diz: como Deus é santo em sua esfera, assim também o ser humano decaído deve ser santo em seu próprio campo de ação, mediante a fé em Cristo. Em toda a maneira de lidar com seu povo, o objetivo de Deus é a santificação da igreja. Ele escolheu esse povo desde a eternidade para que fosse santo. Entregou seu filho para morrer por ele, a fim de que pudesse ser santificado pela obediência à verdade e despido de toda a mesquinhez do ego. Dele requer trabalho e entrega pessoal. Deus só pode ser honrado pelos que professam crer nele quando se tornam semelhantes a ele e são controlados por seu Santo Espírito. Então, como testemunhas do Salvador, podem tornar conhecido o que a graça divina fez por eles. A verdadeira santificação é resultado do princípio do amor em ação. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. 1 João 4, verso 16. A vida daquele em cujo coração Cristo habitar, revelará a religião prática. O caráter será purificado, elevado, enobrecido e glorificado. A doutrina pura se misturará com as obras de justiça e os preceitos celestiais se misturarão com as práticas santas. Os que desejam alcançar a bênção da santificação devem primeiro aprender o que é abnegação. A fragrância de nosso amor aos semelhantes é o que revela nosso amor a Deus. É a paciência no serviço o que traz descanso ao coração. É pelo humilde, dedicado e fiel labor que se promove o bem-estar de Israel. Deus sustém e fortalece aquele que está disposto a seguir o caminho de Cristo. A santificação não é obra de um momento, de uma hora, de um dia, mas da vida toda. Não se alcança com um agradável turbilhão de sentimentos,
mas é o resultado de morrer continuamente para o pecado e viver cada dia para Cristo. Não se pode corrigir os erros nem produzir reforma de caráter por meio de esforços débeis e inconstantes. Só podemos vencer mediante longo e perseverante esforço, severa disciplina e rigoroso conflito. Não sabemos quão terrível será a nossa luta no dia seguinte. Enquanto Satanás reinar, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá linha de chegada, nenhum ponto que possamos atingir e dizer: alcancei tudo o que precisava ser alcançado. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Atos dos Apóstolos, páginas 356 e 357. Chegamos ao final do estudo de hoje e a verdade é simples. Não dá para falar de Deus sem encarar a santidade dele. E isso muda tudo, irmãos. Muda a forma como a gente vive, como a gente decide e como a gente se relaciona com ele. Aguardo você amanhã para prosseguirmos nos aprofundando nesse estudo maravilhoso, abençoado. Um forte abraço, fiquemos todos com Jesus. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3